O ponto é que, para começar aqui a nossa conversa, fazendo uma introdução antes da fala da doutora Esther e também da Ana Andréia, eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco também a percepção que a gente tem, não só como profissional do direito, da auditoria, mas eu, em especial, há muitos anos, também dirigente de organização. E o que a gente percebe é que boa parte do setor, e talvez até da sociedade, não está dando tanta bola assim para a legislação. Né? Não, sabe aquela expressão um pouco antiga, viu, Zana André? Talvez não seja da sua época, do caiu a ficha? Né? Lógico que é da sua época, então tá bom. Que é. Então, muitas vezes o que a gente ouve falar, olha, esse negócio, esse assunto de LGPD é para o pessoal de TI, ou esse negócio da LGPD é aplicável às grandes empresas multinacionais, ou quem negocia principalmente com pessoas de outros países, né, negócios de outros países. Isso é um grande engano. O que a gente quer mostrar aqui, de uma forma simples, nós não podemos pensar assim. Quando nós falamos da Lei Geral de Proteção de Dados, ela não é aplicável somente às grandes organizações, ou seja, às pessoas de modo geral, inclusive aos OSCs, e vai muito além de uma outra questão muito equivocada, que é uma premissa, que eu acho que a Zana André, que eu chamo de Zana, também ouvi muito, olha, somente para os dados digitais? Não, isso também é um conceito extremamente equivocado. Ou seja, os dados também no modo digital estão alcançados pela LGPD. E de uma forma geral, né, Ricardo, que eu costumo ver de segundo ano, como muitas outras pessoas também, que estão falando sobre a LGPD. Hoje, quando falamos de LGPD, precisamos pensar em processos, parte tecnológica e a parte legal. Então, é o conjunto dessas informações. E se tiver que fazer uma distribuição, o que nós temos mais hoje dentro das nossas empresas, né, ou dentro das nossas entidades? São 50%, teoricamente, são processos. 35% é a parte de TI, a parte tecnológica, e os outros 15% é a parte legal que você precisa ter. Então, isso é o conjunto que não somente a empresas, né, como uma multinacional que necessita, como até se você fosse um autônomo. Então, isso vem tanto para vocês que são da entidade, sem fins lucrativos, como uma empresa e como autônomos, às vezes. E é importante nós termos em mente que não é algo passageiro. Sim. Né? E não é só no Brasil. Né? É claro que a legislação brasileira ela tem um paralelo muito grande, como habitualmente é feito com as questões de integridade, de prevenção e combate à lavagem de dinheiro, lei de acesso à informação, entre outras tantas que alcançam as nossas entidades. Mas a proteção de dados, a privacidade, hoje estão na agenda global, na agenda mundial. E por quê? Porque hoje a questão dos dados, os dados principalmente das pessoas, são chamados de o novo petróleo, né? o novo grande ativo das organizações. Ou seja, com base em dados, e não só dados na internet, é claro que ali trafegam a maior parte das informações que a gente hoje vê, é que as empresas adotam uma série de estratégias para os mais diversos usos, para as mais diversas finalidades. Então, quando nós pensamos em dados, toda essa correlação que o dado tem com negócios, com a sociedade, com direitos fundamentais, que é um aspecto muito grande na legislação aí de proteção de dados. E é claro que uma das coisas que motivou essa legislação toda e todo esse alvoroço são casos recentes na história, talvez um muito emblemático, aquele das eleições nos Estados Unidos, há alguns anos atrás, já estamos em outra eleição quase, da Cambridge, 2016. Isso, por ali, onde milhões de dados de pessoas, de redes sociais, entre outros costumes,
direcionamentos, até questões políticas, aí já vai abrir para a questão dos dados sensíveis, vazaram, e aquilo pode ter contribuído para uma série de questões e direcionamentos estratégicos na campanha eleitoral. E isso a gente tem visto também com produtos, né? Não são raros os casos, a Zana vai poder dar alguns exemplos daqui a pouco, de propagandas de universidades, assistentes digitais ou virtuais que coletam informações da gente. Esse é o nosso dia a dia. Nós vivemos numa sociedade de informação, onde a informação também é em meio físico, mas também os dados estão cada vez mais em meios eletrônicos. E aí sim tem uma correlação com a tecnologia. Então, numa outra ponta, é importante nós termos a reflexão dentro da organização que, de um lado, está o tratamento, ou a proteção, né, em cima dos tratamentos de dados, de outro lado, dentro dos direitos que se busca proteger, acima de tudo, além da liberdade, é a privacidade, que hoje poderíamos dizer, né, o que se fala muito em direito, de um lado, é o direito ao esquecimento, mas antes disso, é o direito a ser deixado em paz, que a sua informação ela não seja utilizada para lhe prejudicar, ou a sua revelia, ou criando outras situações. E aí a gente percebe que isso é o dia a dia da organização, principalmente a organização que lida, nós vamos falar aqui, com crianças, adolescentes, idosos, dados que muitas vezes a legislação estabelece algum tratamento ou algum uso dessa informação, traz para nós, dentro da organização, a necessidade de uma preocupação e políticas e procedimentos que realmente deem integridade e proteção a essas informações. E em termos de história, sem me alongar muito aqui, que a Zana André está ansiosa para falar, é importante que essa questão da privacidade, da liberdade, da proteção do indivíduo e da individualidade, ela vem desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Mas algo muito importante que aconteceu foi pela OCDE, nos anos 80, onde ela fez as diretrizes relativas à política internacional de proteção à privacidade. Talvez ali, né, nos anos 80, tenha sido um grande embrião do que foi a GDPR, né, do que é a GDPR na Europa. Então, na sequência, o Brasil foi muito rápido nisso, a LGPD. E é importante lembrar também que esse cenário global e a aderência do Brasil à LGPD o eleva a condições diferenciadas no cenário global, claro, no primeiro momento, em termos de comércio exterior, mas em outros, indo além do comércio exterior, nas relações entre países, pessoas e organizações. E aí, a LGPD, ela começa a dar efetividade ainda maior ao que está no artigo 5º da Constituição Federal, no tocante à inviolabilidade, intimidade, vida privada. Está me vendo? Numa interface. A Esther já entrou ali, que bom. Que bom. Seja bem-vinda, doutora Esther. Beijo, tchau. Olá, então, tudo bem? Eu estou fazendo uma introdução aqui, já vou passar para vocês. Seja bem-vinda, uma satisfação estar com a Esther. A Esther, que há mais de 20 anos, aí junto com a Monella Advogados e também uma parceirona do Grupo Alvisa. Então, antes de passar aqui para a Esther e para a Zana Andréia, é importante lembrar que a LGPD ela vai dar mais efetividade ao que está também no artigo 5º da Constituição, e ela guarda uma interface com diversas outras normas que muitas vezes uma empresa não tem. E aí vai desmistificando aquilo que o terceiro setor é mais simplório ou até não se aplica. Por quê? Boa parte das empresas não tem parcerias com o poder público, não estão prestando serviço a pessoas que estão dentro dos critérios de vulnerabilidade, com crianças, adolescentes, idosos.
Então, aí mostra essa interface muito forte da LGPD com o nosso setor. Eu não sei, a Esther sumiu, ela está online ainda? Eu acho que ela caiu, hein? Está voltando. Caiu, espero que não tenha se machucado, né? Bom, vamos lá, Zana. Vamos continuar, então? Assim que a doutora Esther entrar, né, ela fala um pouco mais do contexto pela parte legal da questão da LGPD, mas estamos aqui, né, nessa questão da vigência. A lei 13.709 foi sancionada em 14 de agosto de 2018 e entrará em vigência agora em agosto de 2020. Aí muitos estão perguntando, né? Mas essa lei vai ser prorrogada, não vai ser prorrogada? Aí a doutora Esther acabou de entrar novamente, já vou passar também a palavra para ela nesse início aqui. Então, muitas pessoas perguntam se ela foi prorrogada, se vai ser ou não. No momento, há sim um pedido, né, de uma prorrogação, mas só que não tem nada ainda concreto, né, e definido para a gente passar para vocês. Assim que a gente tiver, com certeza, através do portal da UDISM, nós estaremos divulgando, fazendo até um novo webinar falando sobre este assunto, né, sobre essas novas mudanças. Mas é importante esse assunto que você tratou, porque o brasileiro, habitualmente, ele fica esperando a prorrogação. E a LGPD, assim como algumas outras normas, exigem um conjunto multidisciplinar e complexo de pessoas da organização. Então, o que nós queremos aqui é desmistificar e também traduzir ou trazer de uma forma simples a aplicabilidade. Mas é importante que isso não seja, vou usar uma expressão aqui, empurrado com a barriga. Porque nós vamos ter várias áreas. Hoje nós temos as questões trabalhista, social, tributária, contratual, consumidor, vários aspectos que recaem nas nossas organizações, entre outros tantos que vocês certamente estão lembrando, que vão precisar dessa provocação e desse trabalho. A Tatiane Castro já está comentando aqui que ela não está nos vendo. Os demais estão nos vendo e ouvindo? Faz algum comentário, sim? Sim. Sim, então talvez seja alguma coisa bem local, né? Tatiane, dá uma olhada aí com o teu TI. Então, inclusive, Ricardo, do que você está comentando, nós temos alguns clientes, né, que vem, até mencionam, não, eu vou deixar mais para frente. Tem que tomar cuidado com esse mais para frente, porque existe um período de adaptação, um período para fazer uma adaptação organizacional. Então, tem que ver qual é o seu segmento, qual é o tamanho da sua entidade, né? Se você é somente da área do segmento da saúde, da parte da assistência social, educação, não, eu sou dos três. Então, depende muito do porte e também do segmento para poder fazer essas adequações. Então, tem que tomar cuidado da forma que ele está falando, empurrando com a barriga essa situação. A outra, vamos ver o que a lei vai nos mencionar. Por mais que ela venha a ser prorrogada, o que nós vemos é que você vai ter simplesmente um planejamento maior dentro da sua organização, inclusive questão de verba. E é o que vai te mudar, que vai talvez te facilitar para você fazer as suas adaptações dos setores necessários que serão afetados pela a Lei Geral de Proteção de Dados. A doutora Esther vai falar um pouco aqui sobre, né, a lei em si. Nós vamos ficar aqui, viu, gente, trocando, batendo bola, isso, né? Eu, a Zana e a Esther. A Esther está na sala remotamente. Fica à vontade a hora que quiser, viu, Esther? Nós vamos falar. Nós vamos falar sobre essa questão aqui do e-social, realmente, tá? Mas mais para frente, na hora que a gente começar os exemplos, a gente vai falar um pouco sobre o RH. Tá, então acho que eu posso começar, então, fazer minhas questões, minhas observações. E, meus queridos, boa tarde, muito bom estar aqui com vocês. Para mim também essa atividade remota é uma novidade e eu espero poder estar contribuindo em alguma coisa, trocando experiência e aprendendo também, eventualmente, com as perguntas que vocês vierem a trazer para nós aqui. Né? E sem então, áudio da Esther. Começa... Oi? Alguém mais está sem o áudio da Esther? Está sem áudio? Estão me ouvindo? Eu estou com áudio. Então deve ser algo, continuamos falando que é algo pontual, então. Vamos lá, pode continuar.
Então, o que a gente aponta aqui, né? Que a Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil, ela vem com uma demanda internacional, né? O Ricardo falou bem. Então, a nossa forma de negociar com os outros países passou a ser fundamental que tenhamos a adequação às normas internacionais para poder comercializar com o resto do mundo, principalmente com a União Europeia. Então, é uma demanda internacional que, como a gente estava conversando no nosso grupo aqui, veio em ótima hora, né? Porque, e é uma coisa que a gente coloca assim, hoje, onde estão os nossos dados, né? Que proteção que a gente pode dizer que a gente tem hoje dos nossos dados? Onde está tudo esparramado para tudo quanto é lugar, né? Então, essa é uma questão bem delicada. Então, eu acho que veio numa boa hora, eu acho que é um desafio muito grande essa aplicação, e a formatação das regras, como a Zana colocou, ela é bastante necessária, acho que precisa desse planejamento e também uma programação de recursos para essa implantação. Então, como que a gente enxerga essa estruturação da lei, né? Então, ela veio por meio... Oi, vocês estão ouvindo alguma questão? Sim. Está chegando algumas perguntas aqui, eu estou vendo só como coordenar tudo. Ah, legal. Então, o que a gente traz aqui, né? Que o Regulamento Geral de Proteção de Dados, no início ela tinha que trazer, inclusive, tem muita gente que ainda utiliza essa nomenclatura, que é o GPDR, que é esse Regulamento Geral de Proteção de Dados, né? Então, isso veio por conta do quê? De um escândalo do Facebook. Teve uma pesquisa, uma instituição de pesquisa, que utilizou-se de dados dos usuários do Facebook e apropriou-se dessas informações pessoais. E aí gerou um escândalo muito grande e essa insegurança total e absoluta com relação à proteção dos dados do indivíduo. Então, o que a gente coloca aqui, né? O artigo, vou começar a falar agora propriamente da lei. Então, a gente entendeu que é uma demanda internacional, a gente entendeu que quem não se enquadrar não vai conseguir comercializar com o resto do mundo. A gente entendeu também que, internamente, para as instituições que, apesar de não negociarem com o resto do mundo, também vão ter que se enquadrar. Por quê? Porque essa lei, ela trata de direitos fundamentais da pessoa humana. Vamos parar um pouquinho aí, né? Então, por quê? Por que esses direitos e liberdades fundamentais, eles estão envolvidos na Lei Geral de Proteção de Dados, falando do aspecto jurídico em si? Porque nós tratamos, o artigo 1º, ele fala claramente, né, que nós temos o direito à liberdade, à privacidade e ao livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Esses princípios são princípios constitucionais. Então, a lei vem e reforça esses princípios e acaba incorporando ao nosso direito da personalidade um direito que é chamado pelo artigo 2º da lei de autodeterminação informativa. Então, o que quer dizer isso, né? É o direito à liberdade que eu tenho de decidir o que eu quero fazer com as minhas informações, com os meus dados, né? Então, é o direito que eu tenho à privacidade informacional, à privacidade das minhas informações. Então, eu acho que a gente traz aqui um conceito que as pessoas, quando falam da aplicação da lei geral, não têm tocado nesse assunto, mas ela incorpora os direitos e garantias fundamentais constitucionais, são o direito da pessoa humana, né, de saber o que está sendo feito com as minhas informações, para que elas estão sendo usadas, como que elas estão funcionando e para efeitos de comercialização de N produtos. Então, essa é uma colocação. Assim como tem um colega aqui que está falando, acho que do direito à imagem, né, do ato da matrícula do aluno. Posso ir comentando, Ri? Eu posso? Nós iríamos falar um pouco mais para frente, mas podemos falar para frente. Na verdade, nós queríamos entrar nos conceitos, né? Só um conceito básico. Aí guarda essa pergunta aí já de quem que é.
Nosso direito, vamos deixar só o gostinho aqui, né? O direito à proteção à imagem, ele também é um direito informacional, porque a minha imagem, ela diz quem eu sou para o mundo, né? Então, ele também é um direito da personalidade humana. Então, o que o artigo 2º da lei traz? Ele diz que essa lei, a própria proteção dos dados tem como fundamento o respeito à minha privacidade, que é o inciso 1º, essa questão que eu coloquei para vocês do direito à minha privacidade de informações, e não é só a minha privacidade como pessoa, mas dos meus dados, é a data privacidade. A liberdade de expressão, de informação, de comunicação e de opinião, inviolabilidade da minha intimidade, inviolabilidade da minha honra, e o meu amigo aqui também falando da imagem, inviolabilidade da minha imagem. Então, eu não quero que a minha foto saia, por exemplo, em qualquer lugar. Eu não quero que saia num jornal, eu não quero que esteja exposta, por exemplo, no Facebook. Então, eu não coloco, ok? Quando eu assino o Facebook lá, eu já estou concordando com tudo. Mas, em outras situações, e quando a gente está numa reunião de família, que as pessoas tiram 1000 fotos e postam em 1000 lugares, a gente não sabe para onde está indo. E aí, aproveitando a nossa autorização, né, Zana? Aí a gente vai falar da nossa autorização. Exatamente. Aproveitando, né, esse contexto jurídico da doutora Esther, né, e levando isso um pouco mais para a prática, inclusive aqui tentando responder aqui a pergunta do Edson, o que acontece? Você fez na matrícula. Vai precisar de ter agora um termo. Todos aqueles eventos que vocês estarão planejando dentro do decorrer do ano, ou até mesmo, né, para poder fazer essa utilização de imagem dos alunos internos, vai precisar da permissão. Aí vocês entram naquele contexto do quê? Olha, eu tenho um pai de aluno autorizou, o outro não autorizou. Só que os são amigos, eles vão lá, vão tirar a foto e vão querer postar no Facebook. Como que vai ficar essa situação, principalmente que vai estar lá com a camiseta do colégio, ou em algum evento do colégio? Então, cabe-se agora a organização, né, a instituição, ver o que vai ser mais viável. Nós vamos permitir esse tipo de, dentro dos eventos, a fotografar ou não? Mas como que eu vou fazer esse tipo de controle? Então, tem que tomar assim, um certo cuidado. Por quê? Digamos que alguém poste alguma foto que não tenha a autorização. Vamos supor uma foto familiar que a doutora Esther está comentando. Cabe-se aquela pessoa que não queira estar, né, na rede social, ela pode chegar na pessoa e falar assim, olha, eu preciso que você retire essa foto. Então, você vai lá e você vai retirar essa foto do ar, certo? Não é que não vai poder mais fazer, você não vai conseguir ter o controle de tudo. Então, as coisas vão ter que sendo regularizadas conforme as suas necessidades, conforme uma denúncia, uma reclamação, um aviso. Mas, assim, eu fiz a minha matrícula. Então, tem aqueles termos. Geralmente, a gente passa para alguns colégios, então, você tem aquele termo, né, de utilização de uso de imagem. Isso já é uma outra lei. Foi o que o Ricardo falou lá no início. A LGPD, ela está no centro. Pensa ela no centro e de diversas leis todo ao redor dela. Elas são interligadas. Então, não é porque nós estamos falando só de LGPD que nós não temos outras demais leis que nós vamos precisar de também ter esse conhecimento. Uma dessas é o caso da autorização do uso de imagem. Mas eu autorizo, meu filho não autorizou. Posso bater a foto dentro do colégio? Isso, o colégio ele pode falar assim, não. Como nós já temos alguns casos, Ricardo, alguns clientes que já falou assim, já tem um termo que os pais assinam que não pode ser utilizado em mídias sociais enquanto que estiverem em eventos internos ou dentro do colégio. Já tem isso. E aí, Zana, abre com outro detalhe, que eu acho que também isso vai ser aprofundado mais adiante, que é essa questão que eu acho que o Edson trouxe ali, questão do você fazer um termo, né, preparar uma simples cláusula no contrato. Vamos fazer aqui um pouco o contexto do que acontece na prática. Você pega um contrato educacional, ele tem ali 40, 50 cláusulas, 30 cláusulas, e de repente tem uma esparsa ali. Não, peraí, que você tirou.
tem uma esparsa tratando dessa questão da privacidade, da cessão de direitos, entre outras coisas, não pode ser tratado mais dessa forma. Então, a primeira questão é voltar do momento do contrato, da matrícula, e repensar a estruturação dos contratos para tal. E depois, o outro aspecto é pensarmos na finalidade da imagem que está sendo colhida ali, coletada, da fotografia, seja ela depois impressa ou mesmo eletrônica, qual o uso que se pretende dar. E isso deve fazer parte também da preocupação atual. E por que também aí abre para outras questões que o Edson Zanella não trouxe, mas a gente já vai puxando, uma coisinha vai puxando a outra. Sim. A lei também, ela exclui as situações quando é para fins jornalísticos, artísticos ou até acadêmicos. Mas, individualmente, isso vai ter que ser analisado. E aí é um trabalho da gestão da organização com a sua assessoria jurídica, previamente entender as coisas que acontecem. O exemplo, né, claro, a organização, ela, dentro da nossa escola, da nossa entidade, ela planeja um evento. Mas aí eu acho que vale essa reflexão. Quantas vezes nós chamamos o contador, o advogado, para pensar na segurança contábil, documental, fiscal, tributária, financeira, obrigação acessória, e o advogado para ver questões que vão direito autoral, direito de imagem, alvará, licença, permissões, questões de segurança, questões de proteção de dados e por aí vai. Então, a importância de trazer esses profissionais para esse tipo de discussão nas entidades. Então, e de uma certa forma, né, quem são aqueles que são atingidos pela a lei LGPD? São todos aqueles, qualquer organização que faça coleta, uso, processamento, armazenamento, lógico que tem outros quesitos aqui dentro desse conceito. Nós trouxemos os principais, mas só que ele não se aplica nas postagens físicas nas redes sociais, não. Ele está usando a sua imagem? Ela está, então se aplica sim. Eu te dei permissão para pessoa física, isso não quer dizer que é para pessoa jurídica, a lei não fala que é para pessoa jurídica, ele fala que são para todos aqueles, certo? Ou qualquer, que faça uso, coleta, processamento, armazenamento, dados pessoais e alguns outros quesitos que estão dentro dessa interação desse conceito, tá? Eu também, a Zana falou da interface com outras normas. Veja, além da LGPD, nós temos que observar as outras normas, inclusive a civil, no tocante a preservar o uso da imagem das pessoas. Alguém coloca aqui das redes sociais, a Esther também fez um comentário anteriormente, de repente, independente da lei, o uso indevido da imagem numa rede social pode criar algum dano para aquele titular. E aí a pessoa pode, eventualmente, acionar a pessoa que fez esse uso indevido, independente da LGPD. Então a gente tem que tomar muito esse cuidado, e aí é importante essa reflexão, porque às vezes eu vou fazer uma propaganda, eu vou fazer alguma comunicação, eu pego alguma foto, eu pego alguma imagem, alguma coisa que associa alguém ou algum negócio, até alguma pessoa jurídica, eu tenho que ter esse cuidado, porque eu tenho proteção de marca, eu tenho outras coisas que estão envolvidas no uso aí dessas questões. Né, doutora Esther, lá no artigo 7º, quando fala de tratamento, né, de dados, um dos quesitos lá é o mediante o seu consentimento do seu titular, que ela vai falar agora aqui sobre na sequência, né? Que são os direitos do titular dos dados. Então, tem todo um conceito para ser analisado. Sim, o que a gente observa, eu quero para a Ana, eu gostei muito desse mapinha aqui, desse desenho que está apresentado para vocês, porque a gente observa os requisitos que estão no próprio artigo 7º da Lei Geral de Proteção de Dados. Quer dizer, no centro estamos nós, né, que somos os titulares, as pessoas físicas titulares dos nossos dados, né? E aqui o que acontece?
se não houver uma finalidade justa, uma finalidade justificável, esses dados vão estar comprometidos. Então, a minha vontade, a minha liberdade de aceitar ou não a divulgação, ou o meu consentimento, ele pode estar prejudicado, ele pode ter um vício de vontade. Então, o que a gente coloca aqui? Existem restrições, né? Então, eu tenho que ter livre acesso aos dados, aos meus dados pessoais. Então, é muito importante que o titular saiba disso. Então, que a pessoa que é titular desses dados, que sejam, a gente não tocou muito aqui, mas a lei faz uma diferenciação entre dados sensíveis, né, e os dados da própria pessoa, mas vamos tratar aqui de dados do modo geral. Então, o meu nome, o meu RG, o meu CPF, a minha foto, né, a minha imagem como um todo. Eu tenho o direito de saber a finalidade para a qual ela está sendo utilizada pelaquela pessoa que está retendo o meu dado, né? Que está coletando, que está fazendo a coleta do meu dado e que vai o quê? Trabalhar e que vai tratar em cima desses dados. Então, e essa informação, esse direito à informação, ela tem que ser inequívoca. Então, essa finalidade tem que ser muito clara e o direito de eu saber sobre o que também, para que está sendo usado e para que está sendo tratado este dado. Por quê? Porque eu só vou poder dar o consentimento válido e sem vício se eu tiver clareza nessas informações. E a lei também diz que se essas informações não forem claras, e houver, aí pode ser constatado o vício desse consentimento, e esse consentimento pode ser considerado nulo. Então, veja só, a partir daí, todo o tratamento, ele vai por água abaixo, né? Então, é muito trabalho, muito desenvolvimento, e se não for clara a informação para o portador, para o titular do dado, muitas vezes o próprio trabalho que foi desenvolvido pode ser perdido, né? E eu acho que é interessante aqui, Zana, a gente não falou muito também da portabilidade, mas essa transferência também dos dados, ela não pode ser a bel prazer, também ela tem um regramento, justamente para proteger o titular, né? E a própria eu posso restringir quais dados eu quero que sejam repassados, quais dados eu não quero que sejam repassados. Eu falo, não, eu não quero que sejam todos, eu quero esses, não quero aqueles. E também a possibilidade de eu poder consertar, ou seja, de eu retificar algum dado que foi errado, né? Que consta errado daquele banco de informações que vai ser tratado a partir do momento que eu os coloquei à disposição aí do operador, né? Do operador dos dados. E, enfim, eu acho que e o cancelamento e exclusão, que eu não falei, né? Eu também tenho o direito de ver excluído os meus dados de um certo banco de dados. Eu posso ter autorizado num dado momento, mas depois eu não quero mais. Eu quero ser totalmente excluído, né, desse banco de dados. E eu tenho que ter esse acesso, essa facilidade de acesso àquela pessoa que vai tratar os meus dados, né? E para que ela possa, de imediato, cancelar ou excluir os meus dados, e ela vai ter que fazer o quê? A lei também fala que a pessoa que trata os dados e que exclui depois os dados a requerimento do titular, ela tem que ter uma prova de que esses dados foram excluídos. E aí eu acho que a Zana pode falar um pouco também dessa questão, que são os relatórios, né, Zana, para demonstrar isso. Demonstrar o quê? Provar como o ônus da prova ele pode ser invertido, ou seja, aquele que trata os dados tem obrigação de provar que agiu de boa fé, que utilizou para determinada finalidade o tratamento daqueles dados, que não causou prejuízo para aquela pessoa detentora titular dos dados, que permitiu, então, que houvesse uma oposição, que não manteve e acolheu o pedido de restrição à utilização de determinados dados. Então, todo esse contexto, ele vai fazer parte desse relatório, né, desse sistema, como desses processos que a Zana coloca mais adiante. Gente, nós estamos percebendo aqui que vocês estão querendo alguma coisa um pouco mais prática. Como nós dissemos, é a primeira vez que nós estamos falando aqui sobre esse assunto, é bem diferente, né, do que quando nós vamos pessoalmente
nas entidades e está fazendo em forma de reunião. A dinâmica é outra aqui. Mas vamos tentar aqui atender todos e também que nós montamos algo para poder fazer um resumo antes do que é a LGPD, porque nem todos conhecem essa questão, né? O que é a LGPD? Tem muitos que nunca ouviram falar, tem outros que estão começando agora, como nós já sabemos que tem gente que já está na fase de implementação, inclusive clientes nossos. Então, assim, nessa questão aqui, inclusive, só voltando, né, um pouco antes do que nós estávamos falando, respondendo aqui a pergunta do Edson, obrigado, Edson, aí, pela sua contribuição aqui conosco. A gente vamos dizer assim, precisamos então aqui ter, né, que nem ele comentou, então se eu fizer um termo bem elaborado, com assessoria do setor jurídico, tenho segurança durante a permanência desse aluno para usar sua imagem em uma atividades oficiais? Ou precisa elaborar um termo para cada evento? Então, vamos lá. Nós temos algumas situações. A lei, Zana, fala que não pode ser genérica essa autorização. Acho que esse é o primeiro ponto, né? E esclarecer o uso da informação. Vamos dar um exemplo prático. A Aldisa, vamos colocar a Aldisa aqui, ela tem todo o banco de dados dela e ela vai passar um mail para vocês, né, informando sobre esse webinar. Vai ter um webinar da LGPD. E passou para vocês. Aí eu pergunto, qual foi, dentro, inclusive, desse conceito dos direitos do titular dos dados, qual foi vocês autorizaram a pegar esses dados para passar esse e-mail? Então, é isso que a lei também ela está mencionando, está questionando. Qual o seu consentimento sobre isso? Então, o que nós vamos ter que nos adequar a fazer agora, daqui para frente? Nós temos na nossa base de dados, tem os mails das pessoas. Então, o que a gente recomendaria? Faz com que, para aproveitar esses dados, já comecem a divulgar para eles os aceites, para eles continuarem recebendo as divulgações e eventos de vocês. Não importa qual é o seu segmento, se você é da área da saúde, se é social ou se é educação. Então, já começa a formular esses eventos e pedir essas no planejamento, né? No planejamento anual. E já passar para eles. Um caso que nós podemos dar como exemplo para aluno, eu sou de um colégio, eu vou fazer a matrícula, eu quero naquela inscrição, ou num evento, uma inscrição de um evento, eu quero aproveitar aqueles dados de informações, o e-mail, o nome, o telefone, por exemplo, para eu poder fazer uma atividade futuramente de um curso, de um treinamento de matemática financeira. Tá. Então, vocês vão precisar ter um termo naquele momento da inscrição, se for online ou se for em papel, não importa como seja, tem que ter o aval, vai ter que ter um campo lá mencionando quando vai ser esse evento, se vai ter um prestador de serviço que não seja você o responsável. Vamos supor que você vai, para fazer esse evento da matemática financeira, você vai precisar de contratar uma outra empresa. Então, tem que estar dentro desse termo que você vai pedir essa autorização para essas pessoas, quem é essa outra empresa que vai fazer prestar esse tipo de serviço. Então, daqui para frente, tudo tem que ser documentado. O que não pode, como a doutora falou, fazer de uma forma genérica. Então, tem que ser tudo muito detalhado, tá? Então, vamos levar em conta que ele fala assim, se o termo assinado no ato da matrícula resolveria. Eu penso que no ato da matrícula, se esse termo funcionar como uma cláusula dentro do contrato, uma cláusula genérica, e que ele não tenha condições, o pai não tenha condições de dizer não quero, eu acho que pode ser considerado, sim, um vício de vontade, porque ou você assina o contrato de prestação de serviço e autoriza, ou você não assina. Então, eu acho que a partir do momento que limita um direito, aí sim pode ter problema. Então, o ideal, eu acho que não tem necessidade de fazer um documento para cada evento. Mas, por um outro lado, eu penso que tem que ser necessário que a pessoa possa se negar, né? Que ela possa dizer, não quero que a imagem do meu filho seja divulgada. Ela tem que ter essa opção.
Então, o que a gente coloca aqui? Esse cons para quê? Para que haja clareza, o texto tem que ser muito claro, e para que o consentimento não seja viciado, ou seja, o cara está assinando porque ele quer fazer a matrícula, porque ele tem bolsa, então, enfim, eu sou obrigada a trocar, entre aspas, a imagem do meu filho pela minha bolsa. Isso eu entendo que é um vício de vontade, e aí eu entendo que não poderia ser feito. Então, o ideal é que não conste como um termo, assim, que a pessoa vai passar batido no contrato educacional, não vai ler, aí vai ter vício de vontade, daí tá errado. Aí teria que ser individual. Essa é a colocação. Mas só respondendo assim a pergunta pontual. Mas isso daí, a gente está falando muito, pontual. Por exemplo, da escola. Mas para qualquer outra relação jurídica, né, sem dúvida, essas entidades têm. Lembrando, né, todo esse assunto guarda relação até de impacto civil, penal, consumidor, tem várias outras questões aí que envolvem o dia a dia das nossas organizações. Nós estamos ainda numa fase que eu digo de que é aquela, nós tomamos pé da legislação, estamos aplicando, procurando aplicar de alguma forma a legislação, e talvez nós não tenhamos uma resposta única para algumas coisas que a gente está até trazendo aqui. Então, da mesma forma, com uma boa cláusula, ela pode até, de certa forma, resolver várias questões, eu me preocupo porque a gente não sabe assim, qual é o alcance, como é que está estruturada essa cláusula. A maioria dos contratos não dão essa atenção. O que hoje a gente percebe, até por uma... É o que eu falo. É melhor nós termos ali, talvez, o excesso da cautela do que as penalidades, que é uma pergunta que eu já vou responder aqui, que fizeram também pelo Instagram. Agora que eu vi, estamos no Instagram também. Ah, é? Então, veja, hoje nós temos visto, em termos de contrato das organizações, não é mais uma cláusula, é um capítulo sobre a questão da proteção de dados. Como nós temos, nesse capítulo, questões da Lei de Proteção de Dados, interfaceada com, por exemplo, a legislação da filantropia, que determina o envio, compartilhamento, inclusive com entes públicos, de dados, às vezes, daquelas pessoas. Então, vai tomando relevância que as entidades repensem a formatação jurídica, e hoje a gente encontra entidades que criam o capítulo, entidades que criam o aditivo, e ainda assim, como a Zana estava lembrando aqui, em função dos eventos, quando é algo específico, algo... porque tem um outro fator, que muitas vezes a escola, ou o hospital, ou a entidade, ela planeja um evento e ele acontece. Só que pós-evento, resultado de evento, os dados daquele evento assumem outros trabalhos. Então, de repente, o evento foi um grande sucesso, alguém vira na entidade e fala, pô, vamos fazer uma grande mídia, vamos divulgar, vamos jogar isso na imprensa, vamos jogar isso em case e por aí vai. Ou seja, nasceu com um propósito, uma finalidade e, de repente, adquiriu outro. Esse é o dia a dia da organização. Porque as coisas vão mudando, né, conforme vão acontecendo. Então, a importância da assessoria jurídica. Nós tivemos aqui uma outra pergunta, e aí eu vou deixar também a Zana André, vou fazer meu comentário, e, na verdade, são duas perguntas, né? Como deve ser feita a transferência de dados para fora do Brasil ou a empresa responsável pelos dados no Brasil? E quais são as penalidades e responsabilidade em caso de descumprimento da LGPD? Eu vou passar para a Zana André, mas eu trago duas considerações importantes. O dado envolvendo o cidadão brasileiro, dentro do nosso território, tendo uma daquelas espécies de tratamento, que está num dos outros slides aí que já passou, ele está submetido à LGPD. Então,
mesmo que eu estou fazendo compartilhamento, ou estou armazenando, repassando, ou qualquer uma daquelas outras formas de tratamento para o exterior, eu tenho que seguir as regras da LGPD. E é muito importante, quando se pensou na LGPD, e é por isso que a OCDE está pressionando tanto, que todos os países adotem, para fechar, como na lavagem de dinheiro, que é o que a gente fala de fechar ponta a ponta. Não adianta ter uma preocupação no Brasil e, de repente, eu estou mandando dado para fora, estou fazendo compartilhamento, ou uma remessa, ou transferência, ou armazenamento, ou até eliminando em outro país, sem essa preocupação. E a questão das sanções é o artigo 52, aliás, a gente vê que é uma legislação, como tudo no Brasil e nas normas contábeis também, tudo é muito amplo. Nós vamos desde uma advertência para a adoção de medidas corretivas a multas que vão de 2% do faturamento da pessoa jurídica do ano anterior, limitados até 50 milhões. Ou seja, são valores muito altos, fora a questão de multas. E efeitos como proibição total do exercício de atividade, entre outras coisas que podem dar problemas ainda maiores. E aí, já aproveitando, Zana, esse trabalho, o que a gente quer fazer aqui? Não é focar na penalidade ou no problema, são nas soluções. E aí eu trago para vocês, nesse mesmo artigo 52, no parágrafo 1º, que ele traz duas coisas importantes para nós, que tanto na Monella Advogados quanto na Udisa é o foco. Ou seja, a adoção de política de boas práticas e governança e a pronta adoção de medidas corretivas. Ou seja, nós não vamos mitigar, não existe risco zero, mas em acontecendo, quais são as ferramentas que a sua organização tem para corrigir, para resolver. Isso tudo impacta numa sanção administrativa, que é o artigo 52, sem falar nas sanções trabalhistas, cíveis, inclusive penais, que podem envolver, às vezes, o uso do dado para finalidades até criminosas. Bom, são muitas perguntas que estão chegando aqui para a gente, e assim, essa questão... Um pouquinho aqui, só para não ter que voltar. É que nós estamos aqui com Facebook, Instagram e o ClickMeet. Então, é muita plataforma para quem não é da TI, né? Não, e principalmente para quem não tem o hábito de fazer desse jeito aqui, para falar sobre esse assunto. E se vocês estiverem gostando, vamos lá, gente. Participem. E, claro, deu like aí, né? Isso. Essa questão da transferência das informações dos bancos, né, dos dados para fora do país, vocês têm que ver que não é somente, nós temos clientes, né, que nós atendemos, que ele tem que atender a legislação lá fora, a legislação, inclusive, europeia. Então, a gente tem que ver sobre a questão da GDPR, desculpa, certo? Para que também não é somente as leis, a LGPD nacional, nós temos que ver como que também tem que ser aceitado e da forma que tem que ser transitado essas informações lá fora. Então, assim, nós temos que tomar todos esses cuidados aqui. A outra questão, né, que tem muitas pessoas perguntando, inclusive, sobre a questão da penalidade que o Ricardo comentou. Só para acrescentar, temos que ver que não é somente essa multa que varia de 2% sobre o faturamento, limitado a 50 milhões. Tem que ver a outra questão também, que são os processos cíveis. Pensa que vazou as suas informações foram vazadas e criou-se um dano. Vamos supor que foram 2.000 pessoas ou 2.000 pessoas do seu banco de dados. Então, de quem que é essa responsabilidade? São de vocês. Então, o que acontece? Essas 2.000 pessoas também vão poder entrar com ação civil. Então, não fica simplesmente na questão do órgão regulamentador aqui, que já me perguntaram, que é a ANPD. Autoridade Nacional, né? É a Agência Nacional de Proteção de Dados, tá? E a gente vai ter questões também relacionadas, como o Ricardo falou, ao próprio direito do consumidor. E muitas vezes, e a própria lei autoriza que os órgãos de proteção de crédito, eu penso que aqui a gente tem o PROCON aqui em São Paulo, ele vai ter bastante trabalho. Quer dizer, ele também tem essa autoridade para poder estar
questionando. Então, e tem o artigo 54 da lei, que ele traz, a gente fala assim, de alguns pesos e medidas, né? Então, vai se verificar o tamanho do dano, como você está colocando, né? Você deu o exemplo bom das 2.000 pessoas, tal, quantos dados. Então, o que vai acabar acontecendo aqui? Vai ter essa, a gente chama de dosimetria, né? O juiz, então, quando a gente está falando de uma situação que causou um prejuízo enorme, a gente tem a lei, essa lei também, ela traz questões processuais de defesa dos direitos do titular dos dados em juízo, ou seja, algumas formas de se defender judicialmente, mas ela que interfere no próprio processo civil, acaba interferindo, mas ela também traz muito aspecto de processo administrativo que vai depender de regulamentação pelo decreto. Então, eu penso que a gente tem realmente, como você falou, que se preparar e evitar o máximo possível de causar qualquer dano ou prejuízo, tanto na esfera do próprio consumo, porque em alguns momentos, né, a gente tem essa discussão, se a relação, dependendo do serviço que se presta, se ele é assistencial ou se ele acaba tendo em algum momento alguma relação de consumo. E lembrei também, Ricardo, que da aplicação também para aquelas atividades que são atividades meio, né? Então, elas também vão ter que estar protegidas e vão ter que se enquadrar para justamente evitar danos, né? Evitar esses prejuízos da esfera civil, penal. A gente pode falar em todas, mas a lei específica é o dado em si, né? O dano para o consumidor também está aí nesse espectro. Certo. Aqui tem a Rosângela, né? Uma colaboradora de uma OSC que posta no perfil pessoal fotos das atividades poderá ser penalizada? Aí é uma outra questão. Como que está o seu código de ética? A Esther já falou isso, inclusive, no nosso treinamento da Aldiz aqui, né? Como que está o seu código de ética e de conduta? Como que ele está sendo mencionado? Como que é a sua política interna de RH? Outra questão, no seu contrato que você elaborou com o seu funcionário, desses contratos padrões, que nem consta ainda nada sobre a LGPD, então tem que tomar um certo cuidado. Então, tudo depende, ele pode sim ser penalizado, uma vez que tenha essas restrições dentro do seu código de ética e de conduta, que ele foi treinado ao entrar na sua entidade, se já for funcionário, precisa ter novos treinamentos, mencionando as novas alterações das políticas que você terá. E também ele vai fazer o aceite, né? Ele tem que, quando ele for treinado, vocês precisam fazer com que ele tenha um aceite para se resguardar, um documento que ele participou desse treinamento, que hoje ele sabe que ele poderá ser penalizado. Então, ele pode sim, dependendo dessas situações. Se vocês não tomarem nenhum tipo de providência, não tem como penalizar. Mas só que agora eu tive um problema com a imagem por causa disso. Tá. E como que foi a contratação? Como que está escrito dentro do seu código de ética e de conduta, tá? O César Augusto, ele traz não é uma pergunta, é uma colocação, né? Extremamente importante na época de hoje, TI, jurídico e RH total integrados. Parabéns, César. Muito oportuno. Eu digo o seguinte, inclusive o contábil, porque boas informações, ou boa parte das informações hoje, são documentos que transitam em departamento contábil, ou o departamento contábil se vale dele para a prestação de contas, e aí a gente entra SEBAS, questões de parcerias com o poder público, tribunais de contas, portal de transparência, tudo isso, muitas vezes a informação chega naquele funil lá da contabilidade, de lá, eu digo, vai para o mundo. E o outro ponto é o RH, vou deixar também para daqui a pouco, acho que a gente já entra, é um outro aspecto que envolve também o direito do trabalho, associado à questão civil e à questão da LGPD. E o que nós colocamos, a Zana Andréa foi muito feliz aí ao falar do código de conduta, esse uso da imagem, para qualquer que seja o fim, sem a prévia autorização do titular, não só da entidade, porque tem entidade que está com uma crença equivocada de que se alguém autorizar a entidade a fazer uso, basta. E eu não posso ceder o direito de outra pessoa que não me pertence. Isso é extremamente importante.
Então, alguém, funcionário A, tem alguma informação, algum dado do funcionário B, ele não tem autonomia de ceder para a entidade ou qualquer outro. Então, a questão do consentimento é extremamente importante e aqueles princípios do artigo 2º que a Esther lá atrás muito bem elencou. Voltando aqui também, respondendo aqui a pergunta da Rosicleia. No caso do ato da matrícula, o responsável receber a parte de um documento, um termo, que trata da autorização do uso de imagem, isso respalda a instituição? Não. Tá? Já respondendo isso, não. Você precisa de ter os termos referentes à LGPD também. Não é somente mais um termo, assim, não é um termo simples, né, de cessão do uso da imagem, como habitualmente, historicamente é feito. Isso vale, por exemplo, nós temos visto eventos, festas, comemorações dentro de entidades sendo televisionadas ou gerando vídeos institucionais, ações de comunicação, e muitas vezes não é só o uso da imagem, a finalidade da divulgação, mas o próprio armazenamento, todas aquelas etapas do tratamento tem que estar previsto nesse termo de consentimento, ou como habitualmente o pessoal da TI chama, termo de uso. Né? Mas aí volta mais uma vez o conhecimento prévio do uso da informação e a consciência e o alinhamento com o titular dela. Então, continuando aqui que ele está falando, né, César, inclusive da sua resposta, ele, assim, as entidades filantrópicas, né, dispõem da estrutura jurídica para aplicações dessas leis tão analítica e interpretativa, né? Então, é um desafio, né? Desafio isso, porque nós temos hoje muitas entidades que elas são pequenas, certo? Elas são pequenas, que o seu quadro de funcionários, às vezes, tem quantas pessoas no contexto? 2, 3. Pense, então, como que o desafio para ela também, para poder se adequar à LGPD. Ela não tem um respaldo jurídico, ela não, muitas vezes não vai ter nem uma equipe de TI por trás para poder estar fazendo esse trabalho, uma equipe de RH para estar podendo também estar ajudando. Então, onde que a gente vê, né, essa necessidade do mercado vai ter de ter os consultores para poder dar esse suporte, para suprir essas necessidades a eles, para poder ajudá-los a manter, a rever os seus processos, né? Como que estão hoje os meus processos? Então, assim, é um trabalho em equipe mesmo, né? De várias mãos. A experiência que a Ana Andréa tem aqui com a gente é bem isso. A equipe da Monella Advogados, a equipe da Audisa e a equipe interna da entidade. Seja LGPD, seja o Compliance, ou Programa de Integridade, ninguém de fora vai ter o êxito chegando, implantando uma coisa top-down assim, e trazido principalmente de fora. A coisa tem que ser construída. A primeira questão, César, a experiência que a gente tem na adequação da legislação da filantropia, na questão da implementação do marco regulatório das organizações da sociedade civil, na questão das outras parcerias, o CIP, uma série de outras normas. No começo é aquele choque, aquela resistência. Por quê? Óbvio, não só as entidades, qualquer empreendedor no Brasil está tomado de burocracia, de entraves, e tudo custa, isso é fato. O que a gente tem procurado fazer é criar mecanismos que facilitem, que otimizem e que utilizem a estrutura da própria organização. Então, a Audisa e a Monella Advogados, quando vai fazer um trabalho desse, chega ali para somar o grupo da organização, com 2, com 3, e aí, uma questão que é importante lembrar, há um erro, como eu falei na apresentação, de jogar com o pessoal de TI, o pessoal de TI resolve esse negócio, como se fosse uma questão meramente tecnológica. É muito importante. Ou, do outro lado, como o compliance, como a integridade e o LGPD. Eu tenho os advogados aqui, internos ou externos, eles resolvem, criam ali uma política que está resolvida. Esse negócio para inglês ver não funciona, expõe risco. Então é melhor, e a Zana vai trazer também já um pouquinho da experiência, como é que a gente começa, né? Ou seja, fazendo esse mapeamento,
analisando quais são esses dados, pessoal, é dado sensível, é de criança, é de adolescente, que tipo de... esse começar da base, sim, de uma forma simples e gradativa. O que é fundamental é começar. As nossas entidades ainda estão esperando a prorrogação, e a nossa recomendação é: comece paulatinamente, devagar, com muita conversa, com muita reunião e com trabalho, que vocês vão conseguir fazer isso, e, aliás, diminuindo muito o custo e o risco. Nós já vamos falar, vamos dar uma passada aqui nesses princípios da lei, que eu acho que é importante, e depois nós já vamos falar como é essa estrutura, né? Como que nós fazemos hoje o trabalho, para vocês entenderem. Mas a questão do princípio aqui, nós temos que já entra também, né, para fazer essa elaboração dessa implementação ou adequação à LGPD. Então, você tem que ter a questão daqui da responsabilidade do controlador, do operador e do DPO. Primeira coisa, você, entidade, você precisa saber o que você é. Você é um controlador, você é um operador. Você simplesmente colhe informações, ou você colhe informações e você trabalha e faz um tratamento dessas informações para captar mais recursos. Então, a diferença, porque algumas entidades de nossos clientes, nós só somos, ele só é operador, ele só coleta naquela hora daquela inscrição, de fazer aquela matrícula, na questão de fazer o atendimento ao paciente. Muitas vezes não é ele que vai estar controlando essas informações, ele vai ser uma empresa terceira que vai estar controlando essas atividades, né? Ele que vai trabalhar, ele é o dono dos bancos de dados, dessas coletas que vocês têm. Então, primeira coisa, a entidade precisa se perguntar: eu sou controlador ou eu sou operador? Depois vem a questão do DPO, né? Que vai ser o quê? Vamos passar para o nosso dia a dia. Esclarece o que é o DPO, né? Se quiser falar a palavra no inglês, pode falar. Senão o DPO nada mais é do que o responsável desses tratamentos. O oficial de proteção de dados, né? Como eles falam lá fora do Brasil, mas aqui é o encarregado. Exatamente. É a pessoa que vai ser responsável. Ah, mas eu quero colocar a pessoa responsável uma pessoa de TI. Eu posso? Pode. Ah, mas na entidade que eu estou, nós estamos achando melhor a pessoa que seja de RH. Eu posso? Pode. Ah, eu quero colocar uma pessoa que seja de controles internos. Posso? Pode. Gente, não importa quem vai ser o DPO ou quem vai ser o responsável dessas informações. Essa pessoa é aquela que vai responder para um órgão. É aquela pessoa que, se precisar de fazer um atendimento aos seus clientes, aos seus assistidos, é ele que vai estar respondendo diretamente, entende? Mas, lembrando-se o quê? A responsabilidade sempre será da presidência. Então, o presidente daquela associação, daquela entidade, daquela instituição, é ele ou ela que é a responsável. É eles que vão responder legalmente. Até uns meses atrás não era, tá? Era a pessoa que estava sendo direcionada como DPO que poderia responder. Mas, recentemente, eu acho que faz uns 3 meses, 4 meses mais ou menos, que isso teve essa alteração já na lei. A lei, do jeito que está, vai ter alteração? Há uma grande probabilidade, porque está tendo várias adequações, principalmente na área da saúde, certo? Porque tem muitas coisas que estão dentro da lei que não tem jeito de ser diferente hoje, inclusive pela nossa Constituição. Tá? Então, eles estão revendo esses quesitos. A doutora Esther, quer falar alguma coisa sobre essa questão aqui do controlador, do operador, em relação à parte legal? Eu acho que é interessante colocar que a lei traz, no artigo 5º, né, algumas definições. Dentre essas definições, ela diz claramente quem é a figura do controlador e qual que é a figura do operador e a figura do encarregado. Então, eu acho que a gente teve algumas discussões e eu penso que são super pertinentes porque realmente gera essa confusão, essa dificuldade da gente entender quem é quem. E em termos legais, a lei diz claramente que o controlador é aquela pessoa quem compete a decisão referente ao tratamento dos dados. Então, o controlador é quem vai decidir sobre o tratamento dos dados.
Já o operador, a figura do operador é aquele sujeito que vai realizar o tratamento dos dados das pessoas em nome do controlador. Então, o operador, ele atua em nome do controlador. E aí a gente teve aquela discussão que a gente falou bastante, o Ricardo até colocou a questão do DPO. Eu penso que em algum momento essas funções, elas se misturam, né, Zena? E até como você falou, eu acho que como são funções e atribuições, às vezes a instituição só tem uma pessoa para fazer aquele serviço. Exatamente. Então, quem vai ser essa pessoa? Quem está lá? Ah, mas vai ser o encarregado, vai ser o controlador, o operador. Vamos fazer um 3 em 1? Eu não sei, porque não tem nenhuma restrição. Na prática, nas pequenas, isso que você está falando, Esther, é o que realmente vai acontecer bastante, né? Vai é o que a gente está pensando nessas instituições pequenas, né? A gente está falando, então a gente tem uma instituição de longa permanência para idosos, eu tenho ali a minha diretoria com 3 pessoas só, e o meu atendimento, eu atendo ali 20 idosos, vamos imaginar essa situação. E o resto é funcionário da instituição. Como que essas pessoas vão estar assumindo e controlando todos esses dados que vão entrar nessa ILPI? Né? Então, eu não tenho como separar essas atribuições. No muito, eu posso dividir entre os membros da própria diretoria, eventualmente. Né? Sim. Então, vamos lá. Pela lei controladora. Só resumindo essa questão, é assim, não é a pessoa, só para não é a pessoa que, eu sou a pessoa lá dentro que eu sou operador, eu sou a pessoa lá dentro que sou controlador, não é a pessoa. A entidade tem que saber o que ela é, se ela é uma operadora ou se ela é uma controladora ou os dois. A Audisa, vou dar o exemplo da Audisa. A Audisa, ela é os dois, por quê? Ela tem a base dos clientes, com essa base dos clientes, ela formula eventos e passa um e-mail para comunicar sobre esse evento, tá? Estou dando um exemplo aqui, tentando ser bem direta. Então, ela acaba sendo os dois, porque ela coletou os dados e está controlando as informações que vão ser divulgadas, certo? E a maioria, eu acho que 80% dos nossos clientes, eles são os dois, certo? São poucos os nossos. Por isso, vamos focar no tratamento. Exatamente, no tratamento. A segunda parte da base, né, dos princípios, né, da lei, é a questão de controles. Então, algumas pessoas falam assim, mas só que é o jurídico que tem que ver. Isso é TI que tem que ver. Gente, tem que ver como são os seus controles. Vocês vão ver que vai ter artigos e mais artigos falando da questão de governança corporativa dentro dele, que vai falar sobre a questão de controles. Então, como que está hoje? É outro quesito que vocês da entidade precisam ver. Como que está hoje os meus controles? Como que estão os meus procedimentos? Como que estão as minhas políticas de cada processo, de cada etapa? Eu tenho, eu não tenho? Como que está, vou falar, o código de ética, o código de conduta? A questão da política de privacidade. Vocês podem ver, né, que a LGPD, ela é nova. Não, não é que ela é nova. Ela veio da lei de privacidade. Ela atende a ISO 27000, 27001, 27002, entendeu? Então, assim, já existia. Isso que nós estamos falando hoje, ele só veio reforçar através da LGPD, mas já existe autuação para isso, para vazamentos de informações. Mas só que agora eu não vou mais poder vender bancos de dados, mas nunca pôde, entendeu? Existia uma lei por trás, mas era comercializado, certo? Não tinha, como se diz, não tinha, né, com tanta frequência pessoas em cima dessas informações. E aí veio com as histórias que já foram contadas aqui, outras mais que vocês sabem, por que, né, a cada vez mais o mundo está em cima disso, né? Vários países estão com esse tratamento. O Brasil está atrasado. O Paraguai já tem, outros países aqui ao nosso redor já tem, certo? O Brasil está implementando agora. A questão da transparência na finalidade, que a doutora, né, já comentou lá atrás, anteriormente, sobre essa questão, falou sobre os artigos, da utilização a utilização dessas informações, qual é a transparência, tem que ter a transparência, qual é a finalidade, olha aqui, o compliance em cima disso. E aí, né, Rosana, dentro desse transparência e finalidade, a gente lembra do acesso do titular ao seu dado, que eventualmente está sendo tratado pela nossa entidade.
essa conexão da transparência da finalidade e o acesso ao dado, transparência não é só o discurso, é a efetividade. Ou seja, eu tenho mecanismos que eu permito que, além do consentimento, que é outra etapa que a Zana vai falar, o usuário ou o titular, ele tem acesso ao seu dado. Então, já foi falado uma colocação, Zana, quando a gente fala dos controles internos, né, que você já está passando para as outras etapas da pirâmide, eu acho que é importante a gente falar do comprometimento da diretoria, porque o que acaba acontecendo, como vocês já falaram, mas acho que é importante falar, então, assim, eu não tenho como atacar um problema se eu não sei nem que problema é esse que eu tenho. Então, como é que eu vou fazer isso? A minha diretoria tem que ter conhecimento de tudo que está acontecendo e aprovar o próprio código de ética e aprovar as regras que vão estar sendo utilizadas para evitar os riscos, né? Ou mitigar, ou impedir que, de alguma forma, ou minimizar, que sejam minimizados, né? Então, acho que é isso que eu queria lembrar, assim, que a gente falou, você falou da diretoria, né? Assim, não, foi bem lembrado mesmo, né? Eu acho que é importante falar isso, que às vezes a diretoria nem sabe o que está acontecendo. Código de ética, o cara vai lá, não sabe. Às vezes aprova uma ata, participa de uma reunião, aprova um código de ética, mas não tem noção do seu conteúdo e da importância da aplicação e da responsabilidade que vai advir para o próprio administrador, em termos do presidente, vice-presidente, secretário, tesoureiro, para os membros, se tiver conselho, para os membros do conselho. Então, acho que é muito importante a gente estar batendo nisso daí, né? De falar dessa questão do controle interno com a participação da diretoria, né? Isso nós chamamos sempre, né? Nós chamamos sempre isso daqui de, né, tem que vir, top-down, efeito top-down. Então, sempre tem que vir as ordens. Não é, aquele setor vai fazer a política ou vai fazer as suas melhorias, né, dos controles. As melhorias do controles até que é diretamente a ele tem que cada vez mais mostrar realmente que está sendo mais adequado. Mas quando a gente fala na questão da política, elaboração, isso é top-down, tem que vir de cima, o treinamento, a exigência de treinamento, a exigência de... Mas é difícil, né, minha amiga? As informações, ele tem que vir. Esse é um desafio que, aliás, quando fala no compliance, o conceito do top-down, ou seja, vem lá de cima até embaixo, mas mais do que isso, é ter isso na cultura da organização. Ou seja, lá de cima, a cabeça, a cúpula da organização, é também praticar, ser o exemplo para que efetivamente na base, de fato, isso aconteça. Mas eu acho que nós temos aí pouco mais de 15 minutos para poder terminar. Tá, só para dar uma assustada. Meninas estão empolgadíssimas aqui. São muitos assuntos. Falar da importância, assim, rapidinho. A gente tem que lembrar que o presidente, a diretoria e os cargos executivos, eles têm uma responsabilidade funcional, né? E que muitas vezes, como a gente está falando de instituição sem fins lucrativos, que são a base do terceiro setor, essas instituições não vão poder responder com o seu patrimônio. Então, ou seja, se houver algum prejuízo, existe esse risco concreto e palpável do patrimônio do diretor, do presidente, do secretário, do tesoureiro, que não tomaram conhecimento de coisa nenhuma, virem a ser afetados. Então, eu penso que, assim, é uma extensão que a gente já tem dentro do Código, né? A gente tem o Código Tributário, dentro do próprio Código Civil, quando a gente fala de desconsideração de personalidade jurídica, e acho que a gente tem muito claramente aqui também, não só para dar essa importância para a diretoria ficar atenta, e para quem está assistindo, não sei se faz parte de órgão de executivo, mas para falar, gente, olha, estão falando aqui que é importante a participação da diretoria, vamos ver o que a diretoria tem que fazer, né? Então é só isso. Isso mesmo. Tá. E a outra questão aqui que está no top, né? No topo da pirâmide, é o uso de dados limitados. Então, você está no hospital, você está coletando, você é da área da saúde, está coletando os dados dos seus pacientes, né? Dos possíveis pacientes, às vezes, ali que está passando no teste. Dos usuários numa entidade de assistência social, né? Isso. Então, assim, tem que tomar um certo cuidado. Vamos dar um exemplo na área da saúde. Os dados, para que eu preciso de pegar as informações como religião? Hoje nós sabemos os motivos, né? Às vezes é por causa que não posso receber doação de sangue, ou não posso doar, ou tem algumas outras atividades que são restritas,
por isso que se pede. Mas na legislação, ela solicita que você seja o quê? Mais direto. Então, você não vai fazer esse tipo de pergunta, você vai mudar. Então, por isso que precisa ser revisto todo o seu critério de trabalho, todos os seus processos, tudo que está dentro do seu sistema, para poder ver o que dá para ser melhorado e para poder te dar mais segurança dessas informações. Na questão lá atrás, que foi questionado, né, da questão lá do RH, do e-social, a gente vamos pegar até um exemplo, né, da questão do RH. Hoje, o que a gente faz? Olha, a maioria das entidades, você pega o quê? Me passa a cópia do seu CPF, do seu RG, comprovante de residência, título de eleitor, certo? Mas e no e-social? O que ele precisa exatamente? Porque nem todos os campos são obrigatórios. Então, esses campos que não são obrigatórios, eu preciso mesmo coletar essas informações, aí que vem as outras legislações, tá? Eu vou precisar, vamos supor, do número do RG, porque hoje ele não é obrigatório, o campo do RG, e sim do CPF. Então, para que eu vou precisar do RG? Mas é porque determinada guia que eu vou fazer um envio, ele ainda é vinculado com o RG. Então, eu preciso. Então, não é porque não é um campo obrigatório que eu não vou precisar. O que menciona ali? A ideia é o quê? Quantos menos dados você coletar das pessoas, é melhor para as suas atividades. Por quê? O seu risco é menor, se caso isso for vazado. Então, tem que tomar todos esses cuidados. A questão dos documentos, né? Como que a guarda desses documentos? Você pediu as cópias. Isso lá, se eu não me engano, é 1968. Tem lá uma lei que para você precisa ter uma autorização das pessoas, que muitas entidades hoje, já vai a dica aí para vocês, muitas entidades hoje não têm essa autorização dos seus funcionários para guardar esses documentos. Então, ele pode muito bem falar assim, eu não vou deixar cópia com você. Ele está dentro do... E tem um fator. Às vezes eu preciso guardar cópia de dados de usuários, de alunos, de atendidos no meu hospital ou qualquer outro projeto, por até 10 anos, Exatamente. Por conta do SEBAS. Então, essa também é uma reflexão. Eu estou fazendo um banco de dados, e esses dados, eles têm dados pessoais, sensíveis, porque ele tem desde o nome e identificação da pessoa, de modo geral, a todas aquelas questões que a Ana André colocou aqui, eventualmente religião, questões de saúde. No caso das escolas, eu tenho a formação acadêmica, Exatamente. Disciplina, nota. Eu tenho, vamos dar um exemplo aqui, muito comum. Hoje, o antigo diário de classe, né, vamos falar Sim. assim, hoje ele é todo virtual. Então, é muito comum os professores tecerem comentários sobre condutas de alunos, gerar um banco de dados para os demais professores, e isso, nós tivemos um caso aqui em São Paulo, de um colégio muito renomado, que os próprios alunos conseguiram invadir a rede, e aquilo virou um terror, né? Nós tínhamos ali, desde detalhes como o professor falando que o aluno é chato, que o aluno pergunta demais, a coisas muito mais graves, né? E envolvendo não só dados sensíveis, mas dados sensíveis de crianças e adolescentes. Sim. Então, é isso que nós temos que voltar aí para a nossa entidade e falar, olha, que dados eu tenho? E desmistificar que dado é o dado eletrônico, hein? Mas que dados eu tenho? E aí, muitas vezes, você olha, você vai lá no departamento de serviço social, no assistente social da organização, no departamento de bolsas, ou de benefícios, atendimentos, às vezes tem aquela caixinha, como é que chama aquela caixinha? AZ, né? AZ. A Ana André, aquela você conheceu isso? Também? Olá, a Esther também não, porque vocês são tudo meninas, né? Então, você abre qualquer um vai lá, pega aquela caixinha, tem vamos dizer, uma ficha corrida ali, né? Isso mesmo. Do aluno, do assistido. Como é que aquilo está sendo tratado? Isso é LGPD na prática. Olha, que informações eu tenho ali? A Ana Andréa falou, tem o RG, tem esse detalhe, eu preciso ter aquilo? Qual a finalidade? Vamos lá, Esther, quer falar alguma coisa? Eu ia tocar na questão do vazamento dessas informações, né? Que eu acho que esse que é o... A responsabilidade
da preservação ou a responsabilidade para manter esses dados, essas informações protegidas, ou o mais protegidas possível, para justamente evitar esse tipo de situação que acabou gerando, inclusive, assim, impulsionou a aprovação da lei, né? Então, ela veio por conta de uma situação crítica de vazamento de dados. Então, e agora? Né? E agora? Eu estou trabalhando eu estou cumprindo com os requisitos para mitigar esse risco, ou para diminuir esse risco? O que eu tenho que fazer? Né? Penso isso. Assim. É só lembrar da possibilidade do vazamento, pelo vazamento. É isso mesmo. E respondendo também a pergunta aqui do César, né, essas informações da LGPD já devem constar minimamente no momento da divulgação do edital para a seleção de alunos, oferecendo transparência no processo? Ótimo, pode, lógico que pode. Quanto mais transparente você for, vai ser melhor. Você está captando a ideia, sim, é isso mesmo. Aí você, né, com todos esses quesitos, ainda a gente fala assim, fizemos todos a guarda. Aí deu o prazo, Ricardo, lá de fazer que pode desfazer desses documentos. Aí esquecem de colocar na política como que vai se desfazer, como vai ser o descarte dessas informações, entende? Então, não é assim, eu vou lá e vou triturar, calma, não é bem dessa forma que você pode fazer, como que está fazendo, como que você está rasgando essas informações, você está queimando, você não está, então tem todo um conceito por trás para estar averiguando dentro da legislação. É que assim, nós temos aqui, eu estou no meio de 2 advogados, né, o doutor Ricardo e a doutora Esther. Então, assim, é meio complicado. Você está no meio de 2 amigos, Ana. Então, e eles ficam, tipo, não, tem a lei, né? A prática a gente parte da lei, né? Sim, faz parte da lei. Osana, eu lembrei um negócio muito engraçado de uma irmã, eu não vou contar a instituição nada, mas você falou de colocar fogo nos dados, e ela fez isso. Ela entrou numa sala que estavam todos os arquivos de muitos anos. Ela falou, preciso dessa sala, vou aproveitar o São João. Aí ela botou tudo a papelada na fogueira, menina. Então, essa descartou dados, literalmente. Até demais, pelo jeito, né? Descartou dados. Agora, eu acho que a gente não falou, mas me parece que em TI existe um problema, sim, no descarte dos dados, mas isso é um problema de tecnologia. Né? Então, e a gente estava falando também da questão da inversão do ônus da prova, quer dizer, o detentor do dado, né? Quando vai fazer esse descarte, ele tem que dar uma prova para que o titular tenha confirmado de que aqueles dados de fato foram descartados. Então, como que vai ser feito isso? Eu acho que é um desafio também para a parte do pessoal do TI. Pelo menos o que eu andei ouvindo falar, é uma coisa difícil você apagar de vez os dados de uma pessoa. Isso que você trouxe, Esther, é importante. Eu lembrei do fato engraçado, mas ao mesmo tempo falei, você não pode botar fogo no computador. Não. Enfim, né? E coisas simples, né? Como isso que você está trazendo, nós estamos aqui com o Luiz Alberto, que faz parte da nossa equipe aqui. Que é muito e aquela situação que a gente vê. A exclusão definitiva. Em casa, vê às vezes no dia a dia. Tem um HD, deu um probleminha, tira o HD, deixa ele de lado. Vou trocar de notebook, passo o notebook para alguém. E as informações que estão lá dentro? Efetivamente, a exclusão envolve uma técnica de TI que não é só o delete, é o famoso deletar que nós como leigos da tecnologia, então, isso daí a correta exclusão do dado, ou deixar ele anônimo, né? Anonimização do dado, esse nome é complexo, né? Requer também critérios técnicos. Eu tenho uma pergunta aqui, uma colocação da Cristiane Marques, Cristiana, sobre os contratos verbais, se eles não contam. Veja, nos dias de hoje, Cristiana, não é que não vale o contrato verbal, né? Mas ele não é recomendável, não da segurança jurídica. Né? Então, o contrato verbal, ele deixa a organização em extrema vulnerabilidade, não é em algum risco, é extrema vulnerabilidade. E aquelas anotações, ela também acho que tem um outro comentário aqui, as anotações que o professor ou o colaborador faz na ficha de um aluno. Pode?
Ele pode, a gente não pode também travar a operação. O professor ele tem que ter o direito de fazer as suas observações, como o psicólogo tem a ficha do seu aluno, o psiquiatra, o médico, o advogado, o auditor tem papéis de trabalho, onde ele tem ali, onde ele faz o juízo de valor. Isso não está proibido, pelo contrário, tem que ser feito. O que precisa é, do ponto de vista da técnica profissional, de cada profissão, existem modelos para tratar esses papéis de trabalho. O auditor, ele tem como ele deve fazer esses papéis e o código de ética da profissão no tocante ao seu sigilo, como as demais profissões, o advogado, o médico, o psicólogo, entre outros. Agora, nós temos que observar que essas informações, a partir do momento que estão ali, elas também são dados. E esses dados também têm que ter a proteção, a privacidade e o tratamento nas demais esferas que a lei ali estabelece. Lembrando que o vazamento do dado, como a Esther trouxe, pode trazer algum dano, ou algum prejuízo. A pessoa prejudicada pode querer indenização por isso. Então, é complicada essa questão toda, e voltando na questão de TI, não somente, o que nós temos que pensar, não somente a parte documental, mas também as informações tecnológicas, como que elas estão sendo guardadas, como que elas estão sendo protegidas, elas são criptografadas, elas não são, como que é o acesso a essas informações. Então, tem todo um conceito. Para nós aqui falarmos, né, de tudo, né, sobre a questão da LGPD, o professor não tem tempo. Então, nós estamos dando umas pinceladas que agora, nas próximas semanas, nós já vamos estar falando alguma coisa mais... essas 3 etapas. Zana, posso falar antes de você entrar, Zana? Antes de você entrar, não sei, aqui no Facebook está aparecendo a Jussara Santos de Oliveira. Ela pergunta sobre a lei da transparência. Ela pergunta, tá no Facebook. Aí ela fala sobre a lei da transparência. O que a gente coloca aqui, né? E realmente, até agora, a gente só falou das instituições de direito privado, que são as instituições do setor. E a gente sabe que a administração pública tem o dever do cumprimento da lei da transparência. Então, é uma questão que eu, participando de alguns eventos e tudo, eu acho que em algum momento vai ter que ter uma regulamentação mais específica, porque não é tudo que pode ser dado acesso, né? E como vai ser, e como o decreto regulamentador da lei geral vai tratar essa relação daquilo que é sigiloso para aquilo que a administração pública tem por bem e por obrigação mostrar para o próprio cidadão. Então, eu acho que, Jussara, é interessante essa sua pergunta, e ela tem sido objeto de discussão, sim, no meio dos advogados, como que vai ser essa aplicabilidade, que a gente ainda não sabe. Viu, Esther? Eu até no começo, ali, eu acho que você não estava ainda, eu falei dessa lei 12.527, que é a LAI, ou Lei de Acesso à Informação, acho que é essa. Então, essa lei ela tem uma coisa importante, porque ela também foi precursora para nós, ainda não tinha LGPD, na questão da informação pessoal identificada ou identificável. Legal. Ela trouxe um conceito muito amplo, que agora a LGPD, eu acho que começa a trazer alguns limites. Então, acho que nós temos que olhar a Lei de Acesso à Informação sob 2 aspectos. Um, com alguns limites da LGPD, principalmente a partir de agosto, e a outra questão é em que momento a própria Lei de Acesso à Informação se aplica à organização. Por outro lado, não é objeto aqui da nossa conversa hoje, tudo virou assim, tudo tem que ser divulgado, tudo tem que ser publicizado. E não é bem assim. E isso também não é para omitir, para ocultar, é para preservar pessoas e organizações. Então, a Lei de Acesso à Informação, a sua aplicabilidade às nossas organizações, requer também uma outra análise e lida sob alguns limites da LGPD. E eu penso, como a Esther também falou da área jurídica, os próprios tribunais de contas estão hoje
discutindo, porque a LAI foi um grande passo também no combate à corrupção. Aliás, como a LGPD, ela é parte de um esforço global de transparência, de combate à corrupção, de lavagem de dinheiro. Então, ela é um dos tripés da combate à corrupção. Mas agora a gente vai ter que fazer essa análise conjuntamente com os players, que são os tribunais, as secretarias, órgãos de controle e fiscalização. Certo. Bom, em questão do tempo... Então vamos lá, porque o nosso tempo praticamente está estourado. Vamos, a minha sugestão aqui com a Ana Andréia é que ela traga agora, do ponto de vista mais prático, operacional, o que a gente vem percebendo, tanto a Monella Advogados quanto a Aldisa, na implantação. Eu estou falando das duas empresas, porque são as duas que estão desenvolvendo esse webinar e que estão trabalhando em projetos conjuntos, além da área do suporte tecnológico, junto ainda com a estrutura contábil, de controle e jurídica interna das próprias instituições. Sim. E isso tem sido uma parceria de muito sucesso. Sim, inclusive até mesmo para redução de custo. Sim, que é o que eles mais perguntam, né? Ah, mas e a questão de custo? Todos sabem que não é tão barato fazer a mas é bem mais barato ação. que uma multa ou fechamento das atividades, né? Com certeza. Fora sanções penais e civis. Isso. Então, assim, aqui eu trouxe um resumo de como hoje a Aldisa ela vem tratando, né, essa questão nessa adequação junto aos clientes, da adequação sobre a LGPD. Então, nós dividimos hoje em 3 etapas. Nós entendemos que dá para ser feito esse processo em 3 etapas. A primeira etapa, ele requer o quê? Uma análise, né, através de diagnóstico, por meios de questionários e entrevistas, para fazer o levantamento das informações para que nós possamos fazer um relatório de riscos. Isso é feito dentro dos processos, utilizando a parte da tecnologia, a qual garante, né, a segurança e a privacidade dessas informações. A gente vai ver a questão dos processos, que é a questão da transparência e credibilidade, a questão jurídica, que é formalizações e comunicações e as concordâncias, que nada mais são do que as políticas, código de conduta, código de ética. Então, é através desses quesitos, desses relatórios. Ah, mas só que são quantos dias, quanto tempo, como que funciona? Tudo depende do segmento, tudo depende da quantidade de unidades, onde que elas estão situadas, porque nós temos clientes que têm 5, 6 unidades e todas em lugares, cada uma em um município, ou às vezes até estados diferentes, tá? Então, assim, tudo vai depender de cada segmento mesmo e o porte dela. Mas dentro desse levantamento, o que nós fazemos, né, nessa primeira etapa? Nós vamos levantar quais são os seus principais riscos. Como que é a sua atividade? Como está sendo os seus processos? Todos os seus processos quais são as internos, informações que passam por esses processos? Exatamente. Todos pessoais, esses sensíveis. Exatamente. Criança, adolescente. Isso. Quais são esses processos? Todos os processos, eles precisam ter a adequação da LGPD? Não. Por isso que é feito esse levantamento de informações para a gente poder conhecer quais são as suas atividades ou parte de cada processo que há essa necessidade de ter a LGPD. Então, isso realmente não tem jeito de ser somente vocês sozinhos para estar fazendo esse levantamento, né? Então, e muitos de vocês, às vezes, não tem como se fala, o entendimento da legislação para poder estar trabalhando em cima desse levantamento. Então, por isso que fazemos sempre isso em conjunto, não somente nós sozinhos, nem a entidade sozinha. A segunda etapa é a entidade, o que ela vai fazer? É que nós vemos que dá para vocês trabalharem com um projeto interno ou um projeto externo. Qual é a diferença? Ou no projeto interno, a própria entidade, ela pode fazer o seu plano de ação, a execução, ou seja, ela pode estar adequando as suas vulnerabilidades, os seus apontamentos realizados através desse relatório de risco sozinha, ou melhorando assim os seus controles. Lembrando que o risco sob um aspecto bastante amplo. Amplo da entidade. A gente fala do risco
é o risco processual, é o risco civil, é o risco administrativo da multa da LGPD, é o risco trabalhista, é o risco de consumidor. Exatamente. Por isso, é um trabalho extremamente multidisciplinar. Isso. E através disso, através desses relatórios, as entidades, elas conseguem, ela vai ter condições de optar e falar assim, olha, eu vou assumir determinado risco de uma determinada área, porque eu não tenho condições financeiras para estar contribuindo, só que você precisa fazer um planejamento sobre essas atividades, quando você vai fazer essa implementação. Né? E às vezes vai ter entidades que vão estar, ou atividades, ou parte, né, das suas atividades, você vai precisar de um profissional, às vezes de um consultor, para poder estar te orientando como elaborar um controle para mitigar esses riscos. Aí tem muitos que perguntam, eu fazendo tudo isso, fazendo adequação, eu vou estar 100% garantido? Não, sempre vai ter o risco. O que acontece é que esse risco, ele diminui o seu percentual. Hoje ele pode ser alto, amanhã ele pode ser baixo ou muito baixo. Então, ele sempre vai existir dentro daquela operação. A terceira etapa... Viu, Elzana? Eu estou querendo trazer, quando a gente fala de risco, nós falamos muito aqui de crianças e adolescentes. Quando nós pegamos o artigo 14, vejam como ele vai ainda... Onde é que está o risco, né? Muito se falou aqui de um termo genérico, de uma economicidade fazendo uma única cláusula. Por que isso é perigoso? Veja, o tratamento dos dados pessoais de crianças e adolescentes deverá ser realizado no seu melhor interesse, nos termos desse artigo e da legislação pertinente. E aí eu vou misturar o civil, o Estatuto da Criança e do Adolescente, entre outros. E o tratamento de dados pessoais de crianças deverá ser realizado com consentimento específico e em destaque dado por pelo menos um dos pais ou pelo responsável legal. Então, onde entra o risco aqui? Primeiro, nós temos que ter em mente o seguinte, se eu estou lidando com dados de criança e adolescente, tem que ter um consentimento específico para aquilo, que a Ana Andréa insistiu bastante, e dos pais ou responsável. E aí, onde é que está o risco? Naqueles processos, muitas vezes, de formalizar uma matrícula, de fechar um contrato, quem é que está assinando? Quando a lei coloca isso, ela traz um ônus, uma obrigação para a entidade, que é o dever de certificar-se que aquelas pessoas que estão assumindo uma responsabilidade pela criança, declarando ali pela criança, aceitando dentro da lei LGPD aqui, ele tem que ser, de fato, pai, mãe, né, pai ou mãe, ou responsável legal. Então, se não tiver isso, aumenta-se o quê? O risco. Então, são essas questões que na análise do diagnóstico inicial ali que a Ana Andréa está trazendo, vai aumentar mais ou não o risco da organização. Sim. E resolvidas as suas vulnerabilidades ou assumindo as suas vulnerabilidades, os seus riscos, então a entidade pode passar para a terceira etapa. Se caso ela fizer sozinha os seus controles, a gente passa-se pela revisão desses controles, para poder depois fazer revisar ou elaborar as políticas, os códigos de ética, porque nem sempre uma entidade não tem as políticas. Nós temos muitas entidades que possuem as políticas elaboradas pelos processos. Como que estão as suas políticas de privacidade, que é uma das mais importantes dentro dessa operação? É a se adequar a essa legislação. E, por último, depois disso tudo feito, existe o quê? A emissão do relatório de impacto, que é o laudo técnico. Esse laudo técnico é o que vai ser apresentado para todos que fazem a solicitação. Como que você consegue comprovar que você está adequado à LGPD ou que esteja fazendo essa implementação, essa adequação nos seus processos? É através desse relatório. Então, nós entendemos sim que muitas vezes a entidade ela não vai ter condições financeiras para arcar com todas as etapas de uma única vez. Então, por isso que precisa ser analisado com muito carinho, uma a uma, para a gente poder estar fazendo esse planejamento em conjunto, Aldisa e cliente, né? Aldisa e os responsáveis da entidade. E esse relatório é que
vocês também vão apresentar com um prestador de serviço, um fornecedor que vier a questioná-lo se você está adequado ou não. Que aí vem a outra questão. Olha, então, o artigo, inclusive, 50, ele deixa, né, ele não menciona com todas as palavras, mas deixa-se entender nesse artigo, inclusive a toda a legislação, que se você precisa ter o cumprimento está em conformidade com a LGPD, então quer dizer que você, quando for fazer uma contratação para um terceiro, com um fornecedor ou com um autônomo, ele também vai precisar estar se adequado. Então, vai ser esse relatório de impacto que vocês vão também precisar de solicitar para saber se está sendo houve essa adequação ou não. Porque as multas, elas são solidárias. Então, não é somente de um lado. Então, temos que ver também esse outro aspecto, tá? Bom, Esther? Oi, querido. Não, acho que é ok. Ah, tá. Okay. Eu quero aproveitar esse gancho aqui, já caminhando para o encerramento, né, até pelo horário. Feito esse trabalho, né, trazendo um lado prático de você que está ali, para você que está no dia a dia ali na organização, o que a gente tem percebido? Naturalmente, vai ser um grande exercício de revisar não só os processos, como muito bem, que isso é fundamental, mas toda a documentação. E aí, principalmente a assessoria jurídica especializada, em rever as documentações junto com a auditoria, com as assessorias, as fichas socioeconômicas, os termos pacto que existem, que estão sendo utilizados, os contratos, os convênios, as parcerias, analisar, e aí esse trabalho do controle interno, que lá atrás foi falado, né, em campo, ver o consentimento de cada uma dessas informações. Esse é um trabalho extremamente importante. Então, como sugestão, eu diria para vocês, voltar para as suas unidades, né? Ou melhor, agora em home office, né? Por causa do coronavírus, e nós, a partir de hoje, primeiro, fazer uma leitura cautelosa da legislação. E sempre fazer uma leitura pensando na interface com outros diplomas legais. Segundo, constituir-se ali um comitê, um grupo de trabalho para implantar isso. Então, nos trabalhos que a Monella Advogados, a Aldisa participa, existe um comitê para adequação da LGPD, com pessoas e cada um, obviamente, com a sua finalidade, com o seu trabalho. Estudem a legislação, discutam ali, e aí vamos numa soma de esforços coletivos dentro da organização, fazendo todo esse fluxo, que foi uma aula aqui em curtíssimo tempo que a Dona Andréa, porque esse slide eu tenho certeza que ela detalharia em muito tempo. Só esse já dava aula inteira. Já dava uma aula, né? Mas é aí que a gente precisa voltar para casa no sentido de olhar para dentro da organização, ver o que nós fazemos, como fazemos e como podemos fazer após a leitura e o conhecimento da legislação. Muito foco em controle interno e, óbvio, a tecnologia. Muito embora a legislação não esteja restrita aos dados digitais, às mídias digitais, 90%, pesquisas indicam que 90% dos dados hoje transitam ou tramitam por meios digitais. Então, coisas que estão em museus, em bibliotecas, laboratórios, clínicas médicas, consultórios, escolas, faculdades, hospitais, tudo. Então, ou seja, 90% dos dados globais hoje transitam por meios digitais. Isso leva a também uma reflexão que não abordamos aqui, mas que no curso, no próximo, será tratado, que é o investimento e o conhecimento de tecnologia para termos sucesso nessa implantação. Eu vou passar para a Esther, se ela quiser fazer algumas considerações, para que possamos encerrar, depois a Ana Andréa, e aí eu encerro o nosso encontro. Esther? Eu quero
no início, agradecer a oportunidade dada pela Aldisa, pela Monelo Advogados. Foi interessante participar dessa conversa à distância. Eu não pude estar com vocês, eu sinto um pouco de falta dessa coisa do calor humano. Eu, enfim, fiquei senti um pouco de dificuldade, mas acho que daqui para frente vai ser assim. Enfim, então queria deixar assim realmente a minha gratidão por estar aqui, por todo mundo que me escutou. E, enfim, obrigada, gente. Obrigada, Ricardo. Obrigada, Zana. Foi uma experiência muito bacana. Eu quero poder participar mais aí de outros bate-papos com vocês, tá bom, queridos? Ai, pena que eu não... Esther, logo nós vamos fazer um para as organizações religiosas, hein? Sim, vamos sim. Vamos sim, com certeza. Bom, por ter sido a primeira vez, espero ter atendido aqui a expectativa. Estou ainda eu não posso abraçar porque não é recomendável. Certo. Mas assim, gente, eu quero agradecer. Desculpa aí, depois que eu toquei, que nós nem falamos boa tarde, Ricardo. Eu não lembro. Eu sei que a doutora Esther, ela falou. Eu sei que ela falou, mas eu desculpa. Bom, nós estávamos nervosos por causa da tecnologia. Exatamente, que nós atrasamos, né, por causa da tecnologia. E não foi culpa nossa, nem do Betão, nem da... Né, foi realmente isso daqui, tivemos que fazer um contato lá na Austrália, né, Betão, que você comentou. Então, realmente deu essa atrasada. Desculpa, agradeço aí a todos que estiveram conosco e espero, se vocês tiverem dúvidas, eu sei que tem muitas dúvidas, tá? A gente vê isso, porque os clientes vêm ligando com frequência para nós. Os nossos e-mails estão aqui disponíveis, depois eles vão passar os nossos contatos também, para que nós possamos aqui estarmos conversando sobre o assunto e também, realmente, os slides estarão sim disponíveis. Onde, Betão? Os slides serão passados para eles. Vocês vão receber por e-mail. O vídeo, né? Mas pode pedir também, se qualquer um precisar, pode pedir nesses e-mails que estão aqui. A gravação estará no Facebook. E a gravação no Facebook e posteriormente no canal do YouTube. Certo. E mais informações sobre o assunto mais detalhado, até mesmo direcionado a cada segmento, nós estaremos à disposição. Obrigado mais uma vez. Gente, eu agradeço mais uma vez cada um de vocês, agradeço muito a Zana Andréia, que se disponibilizou e tem feito um trabalho no Brasil inteiro aí pelo Grupo Aldisa, a Esther também, que está em sua casa, mas extremamente disponível, sempre disponível. Agradeço também toda a equipe da Aldisa, que está aí hoje trabalhando remotamente, assim como a Monelo Advogados, toda uma logística que em 3 dias tivemos que implantar, e a partir de hoje todos estarão trabalhando remotamente, atendendo, cumprindo as obrigações com os nossos clientes, sejam de auditoria, sejam eles de consultoria ou também serviços jurídicos. A gente pede a compreensão desse momento delicado que vivemos no mundo todo. Eu agradeço cada um de vocês que teve a paciência de esperar quase 1 hora para começarmos aí em função da tecnologia, como a Zana Andréia colocou. A plataforma é baseada na Austrália e provavelmente lá eles também estão fazendo algum trabalho em função do coronavírus e então a resolução de alguns problemas demoram bastante. Aproveito para informá-los e já convidá-los. Em breve nós vamos fazer, assim, em breve, eu digo, quando permitido pelas autoridades, um evento de 2 dias sobre a implantação da LGPD no terceiro setor. Traremos profissionais da tecnologia, nossa equipe de advogados, equipe de consultores e outros convidados, não só para debater, mas para trazer modelos de aplicação prática na sua organização. Quero agradecer ao Luiz Alberto, que está aqui conosco, somente os 3 aqui, o resto já foi embora na hora do almoço, e dizer o seguinte: amanhã em nossas redes sociais, da Monelo Advogados e também do Grupo Aldisa, estará um novo vídeo explicando e dando algumas dicas sobre os procedimentos das nossas entidades por conta das assembleias, que muitas estão com prazo para resolver e realizar suas assembleias para aprovação de contas. Então aguardem, amanhã em nossas redes sociais você vai acompanhar as nossas orientações. Muito obrigado,